Oi, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Jordana e hoje eu vim bater um papo aqui com vocês sobre expectativa de vida. É isso mesmo. Você já parou para se perguntar, depois de ver aqueles milhões, aqueles enormes vídeos da internet aí que tá viralizando nas redes sociais de um estadunidense, um americano fazendo um jantar aí de ação de graças, fazendo um jantar de Natal versus o brasileiro fazendo uma comidinha de verdade, né? Enfim, a gente só vê o pessoal jogando um monte de lata industrializada, até a carne vem enlatada, tudo bem fabricado mesmo. E a gente para e pensa, nossa, eles comem isso, mas por que a expectativa de vida deles é mais alta? E, enfim, vamos falar um pouquinho disso. Bem, para quem não sabe, a expectativa de vida é basicamente um cálculo, né, um índice que se faz em cada país sobre qual que é a taxa, a expectativa de vida, até que ano as pessoas têm aí de vida, né? Então, por exemplo, o Japão tem cerca de 86 anos de vida, a taxa de natalidade deles. Não, de natalidade não, desculpa. De vida. Enfim. E ela é influenciada por uma variedade de fatores, tá? Então a gente vai ter dieta. Embora a alimentação seja realmente uma parte importante, né, da nossa saúde, a gente também não é o único determinante aí de longevidade. Então a gente também vai falar sobre alimentos industrializados, né? Enquanto o Brasil, a gente tem uma dieta aparentemente bem mais saudável, mas a gente tem uma expectativa de vida menor. Gente, vamos lá. Nos Estados Unidos, a gente tem aí cerca de 4, 5 fatores, tá? Que eu reuni aqui, que vão contribuir por uma alta expectativa de vida. Gente, infelizmente, o acesso à saúde nos Estados Unidos, ela é bem ruinzinha, mas não é questão de ser ruim, é questão dela ser cara. E por ela ser cara, ela fica com acesso menor, então ela é considerada ruim, porque não é todas as pessoas da população que têm condições de ter acesso a uma saúde nos Estados Unidos. Então, o sistema de saúde deles é ali avançado, né? Tem umas tecnologias de ponta, coisa ou outra, tratamentos inovadores, medicamentos eficazes, tanto aqui no Brasil. A diferença é que no Brasil a gente tem o Sistema Unificado de Saúde, que é o SUS. E o SUS, ele é um sistema gratuito. Ele oferece aí um amparo para toda a sociedade e não só para as pessoas que têm dinheiro para pagar. Então, ele não é acessível para todos igualmente lá nos Estados Unidos, né, o sistema deles. E muitos americanos vão ter acessos aí a uns cuidados bem precários, tá? Por exemplo, aí a gente vê até algumas notícias recentes de americanos que estão vindo para o Brasil para fazer o parto, né, para terem seus filhos. Porque, em média, o custo financeiro para você ter um filho lá nos Estados Unidos, né, para você pagar um médico, o hospital, é muito caro, galera. Enfim. Tá, depois de falar um pouquinho disso, a gente vai falar sobre saneamento e infraestrutura. Gente, lá nos Estados Unidos, a infraestrutura deles é pesadíssima, tá? Eles têm um alto padrão de saneamento, uma estrutura e um serviço público, né, fora o sistema de saúde no caso, que contribui muito para a redução ali de doenças infecciosas, tá? E, consequentemente, isso melhora a qualidade de vida deles. Outra coisa que a gente pode falar aqui, que é a educação e a conscientização. Não entra tanto ali no âmbito, né, querendo ou não, de fatores que contribuem para essa alta expectativa, mas é legal botar um ponto nisso. Por quê? A população dos Estados Unidos, eles geralmente têm altos níveis de educação. Mas por quê? Porque eles vão ter uma maior informação sobre a saúde deles e do bem-estar. Isso vai levar, né, ao estilo, vai levar eles a terem escolhas da vida que eles vão levar. Então, uma vida mais saudável, enfim. Apesar que lá nos Estados Unidos tem uma prevalência muito grande de alimentos industrializados, tá? Então, assim, as pessoas, o valor das frutas, legumes e verduras lá no mercado deles são muito caros comparados aqui ao Brasil, né? Gente, uma coisa que eu quero colocar aqui também é a segurança alimentar. Por mais que a gente tenha aqui no Brasil atualmente diversas leis, né, principalmente aí da indústria alimentícia, falando ali em relação aos ingredientes que devem ter dentro dos seus produtos, gente, a gente não tem uma regulamentação tão rigorosa quanto nos Estados Unidos, tá? Então, por mais que os alimentos lá sejam industrializados, não é um alimento muito misturado. Um exemplo muito claro, por exemplo, é o café ou o molho de tomate que a gente vê por aqui.
que ele é todo misturado, não é realmente ali só o tomate puro ou só o café puro. Ele vai ser ali, né, com, enfim, diversos outros ingredientes que talvez muitos clientes aí não iriam querer na sua dieta, na sua alimentação do dia a dia. Mas aqui no Brasil, até uma certa porcentagem é permitido desses alimentos. Tá, falei um pouquinho dos Estados Unidos, agora vamos dar uma olhada em como que tá funcionando no Brasil. Gente, quais são os fatores aqui no Brasil que vão impactar na expectativa de vida? Gente, por mais que o SUS seja um sistema de saúde pública, há uma desigualdade no acesso à saúde. Por quê? Ele vai ali oferecer um atendimento universal. Só que a qualidade deles e o acesso ao serviço podem variar ali, né, dependendo da região. Então, se uma pessoa precisa fazer uma cirurgia, precisa de um médico, geralmente o tempo de espera do SUS é muito alto. Então, por mais que a gente fale tão bem dele, ele realmente tem alguns defeitos. Então, a qualidade parece que ao longo dos anos ela foi ficando ali inferior. Os equipamentos não foram evoluindo tanto quanto a medicina está evoluída atualmente. Então, a gente vai enfrentar aí um desserviço, querendo ou não, para algumas pessoas que vão realmente juntar um dinheirinho aí e optar pelo sistema privado, porque você paga ali, você tem um tempo de espera muito menor, e dependendo do quão grave seja a sua doença, ou do tão malevolente ela seja, vai acabar que você precisa sim optar pelo sistema privado, porque você não vai ter condições ali, dependendo de esperar tanto tempo para uma consulta. Vocês podem pensar que não, mas, gente, o Brasil atualmente está enfrentando altos índices de violência urbana, tá? E muitos acidentes de trânsito. Então, esse aqui é uma pauta que eu resolvi trazer aqui para vocês. Por quê? Realmente afeta negativamente a expectativa de vida, né? Especialmente entre os jovens. Então, aqui no Brasil, a gente vê muito mais acidentes e, por incrível que pareça, muito mais violência do que nos Estados Unidos. E isso impacta diretamente na expectativa. Bem, como eu falei mais cedo, os Estados Unidos, eles têm uma educação e conscientização voltada ali sobre a saúde e o bem-estar. Então, além de levar de escolhas de vida melhor, eles têm um saneamento bom e uma segurança alimentar. Gente, isso em conjunto é perfeito. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Por quê? A gente vai ter doenças infecciosas e doenças ali relacionadas ao bactérias, né, tropicais. Então, apesar dos diversos avanços aí na nossa medicina, o Brasil lida com doenças tropicais, tá? Como dengue, zika, malária. E, gente, isso impacta muito na saúde pública. Tanto que, recentemente, nesse início de 2024, a gente teve um surto de dengue aí pelo Brasil todo. Foi uma preocupação danada. Enfim, foi uma loucura. Não sei se vocês passaram por isso, se tiveram parentes que passaram. Mas, realmente, a gente sofre muito com essas doenças tropicais. Que lá fora a gente não precisa se preocupar, né? Mas aqui dentro é realmente muito complicado. E, gente, como eu falei da boa educação lá nos Estados Unidos, por mais que a gente também tenha escolas públicas aqui no Brasil, eu queria falar da educação precária e da pobreza. Porque os níveis de educação são baixos, são, assim, um dos mais baixos, tá? Nos índices aí de pobreza e educação no Brasil. Não são tão baixos, realmente tem alguns piores, mas a gente não tá ali nos top melhores da lista. Então a gente já pode colocar essa comparação. Porque algumas regiões, elas vão limitar o acesso às informações sobre saúde e bem-estar, tá? E recursos para uma vida saudável. E além disso, a gente tem que entender também que não são todas as pessoas que vão ter acesso à educação completa, né? Então tem diversos alunos aí que deixam a escola muito mais cedo do que o previsto. Tem algumas escolas aí que tem pouca procura para o ensino médio, etc. E por último, eu vou colocar aqui uma desigualdade social. Lá nos Estados Unidos tem, óbvio, né? Mas eu queria trazer aqui a desigualdade socioeconômica no Brasil. Por mais que a gente tenha o nosso sistema unificado de saúde, é um fator significativo que vai impactar na vida das pessoas. Por quê? A gente tem uma grande parte da população enfrentando condições de vidas desfavoráveis, que vão afetar a saúde deles. Então pensa aqui comigo, se a gente tem uma grande parte da população enfrentando aí condições bem ruins, grande parte da população vai procurar o SUS. Mas o SUS, ele não vai ter uma infraestrutura suficiente para atender a todas essas pessoas ou de uma forma rápida, de uma forma eficaz. Então vai acabar que eu vou colocar assim essa parte da desigualdade relacionada à taxa, né,
dos fatores que impactam, na expectativa de vida. Gente, eu vou falar só uma consideração aqui sobre a alimentação. Bem, embora a alimentação ela vai ser crucial, gente, a dieta americana ela vai incluir ali uma variedade de alimentos, né? Muitas vezes não são tão frescos e orgânicos, né? Mas tá tendo ali uma crescente conscientização sobre hábitos alimentares, tá? Que tá mudando aí ao longo dos anos. Mas, enfim, é como a gente pode perceber porque o McDonald's, né, e diversos fast foods fazem tão sucesso lá fora, né? Enfim, além disso, a gente vai ter um impacto negativo, por quê? Uma dieta rica em alimentos industrializados, eles vão ser parcialmente compensados por outros fatores da saúde pública, que aqui no Brasil a gente não tem. Então deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. Beleza, os estadunidenses, eles vão sofrer ali de comer só alimento industrializado. Então, uma hora ou outra, a conta vai chegar pra eles. Só que o que eles têm ali em compensação? Gente, a saúde pública deles, por mais que seja paga e cara, ela é boa e eficaz, tá? E a infraestrutura, e eles têm uma tecnologia muito mais alta do que o SUS tem aqui no Brasil atualmente. Então, no Brasil, apesar da gente ter diversos alimentos naturais, bem baratos, orgânicos, a gente vai ter um fator de risco e alguns desafios estruturais, que vai limitar a expectativa de vida média da população, principalmente relacionada à saúde pública aí, né, e à nossa infraestrutura. Enfim, gente, portanto, a expectativa de vida vai ser um reflexo de um conjunto de fatores e não apenas uma dieta, como o único propósito dessa relação. Então, quando a gente vê uma pessoa, e quando você for discutir com alguém, né, for estar num debate, e a pessoa soltar, não, mas os Estados Unidos só come porcaria, e o Brasil come tão bem, por que a gente tem isso? Aí você pode falar inúmeros fatores. A gente tem doenças tropicais, nós temos uma infraestrutura bem fraca, nós não temos um sistema de saúde que atende a toda a população, ou se atende, ela é ineficaz. Tá? E por mais que a gente tenha tudo isso, alguns fatores aí a gente tem que levar em consideração, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma saúde pública, a gente tem enfim, diversas coisas. A gente tem as plantações a nosso favor, né? Que aqui a gente, por ser um país tropical, a gente consegue plantar bastante coisa. Tem muitos países aí que exportam, né, alimentos aí, porque eles não têm solo ou até mesmo não tem espaço no próprio país deles para conseguir plantar ou não se desenvolve tão bem o plantio. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Só vim trazer esse esclarecimento, né, que as pessoas sempre se perguntam por que isso, por que aquilo. Eu vim falar aqui um pouquinho para vocês como que é a realidade, né, os fatos, o que é a verdade, o que é e o que não é. Enfim. Gente, eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, se inscreve no meu canal, deixa seu like e ativa o sininho da notificação, até já!